Muito bem, muito bem. Vamos então para a nossa aula 7 da formação aplicada ao método atuar. Nesse módulo que a gente está trabalhando o nosso inconsciente com os cavalos, e aqui a gente traz abordagens analíticas, de compreensão do inconsciente, tudo isso aplicado à abordagem da senso-percepção, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o sintoma e a história por trás desse sintoma, porque a gente sabe que, na verdade, o sintoma ele é apenas a resposta de algo que está armazenado no nosso inconsciente, no nosso físico, na nossa memória e na nossa lembrança, tá bom? Então a gente vai olhar para tudo isso. Eu sempre costumo dizer, nas minhas mentorias, né, e nos atendimentos, que tudo começa em você. E tudo começa em você a partir dessa autoanálise que você faz, mas nada de fato começou em você. E é para esses padrões que a gente vai olhar, fazendo já uma integração com o próximo módulo de vocês, que é um olhar sistêmico aplicado a tudo isso que a gente está trazendo para vocês de conhecimento, né? Então, nada começou em você, mas é em você que isso pode parar, que isso pode terminar, a partir de tudo isso que nós estamos acessando de conhecimento, de ferramenta, de padrão, de olhar para a nossa história e entender que eu posso sim ser agente de transformação na minha vida e na vida de outras pessoas através dessa abordagem, tá bom? Então a gente já começa essa aula trazendo um olhar muito importante para esses padrões repetitivos, né? Para esses ciclos repetitivos. Tudo o que a gente já entende algo, mas não consegue romper com um verdadeiro padrão, tá bom? Então, é um lugar onde a gente desperta uma sensação de viver alguma coisa que a gente não gostaria de viver. Nós temos consciência, sabemos identificar que é algo que não está coerente com aquilo que eu desejo para minha vida, mas a grande dificuldade está na ruptura, no romper com esse padrão, tá? Então a gente vai olhar para relacionamentos que são repetitivos, ciclos de relacionamentos abusivos, conflitos muito parecidos, medos, fracassos, enfrentar situações familiares onde, poxa, já passei por isso está se repetindo na minha vida. Em alguns casos, né, em algumas exceções, assim como aconteceu comigo na minha vida, até as datas, as frases são todas muito parecidas com algo que você já viveu anteriormente, foi muito caótico para você e se repete. Onde é que está o padrão dessa repetição, onde é que está a origem de todo esse ciclo, tá? E é isso que a gente vai analisar e olhar mais a fundo nessa aula, tá? Parte de tudo isso dessa vida, né, do que a gente enfrenta nesses conflitos, ela não é construída por nós, não é algo que a gente faz conscientemente, mas é algo que nós repetimos, e é para esses padrões que nós vamos olhar hoje na nossa aula, tá bom? Você está realmente vivendo alguma coisa nova ou você está repetindo um drama antigo na sua vida? A partir do momento que a gente olha para toda essa integração sistêmica que a gente vai fazer na aula de hoje, né, somada ao conhecimento analítico que nós estamos adquirindo, né, e aqui a gente vai olhar para uma base muito importante do contexto do Jung também, que fala sobre o inconsciente coletivo, né, que eu citei para vocês aqui em algumas das nossas aulas iniciais, que é tudo aquilo que não é parte da minha vivência, da minha experiência, daquilo que eu vivi, mas que é parte de um coletivo que dita energeticamente ou sistemicamente, de forma integrativa, como eu respondo a algumas situações da minha vida, né? Dentro da análise sistêmica do Bert Hellinger, a gente vai chamar isso de, é, não é honra cega. Ai, meu Deus, tô com a palavra na ponta da língua. Enfim, é como se fosse uma honra, uma dívida que eu tenho com o meu sistema, então eu repito esses padrões para conseguir consertar aquilo, né, eu não repito porque eu repito porque inconscientemente eu quero encontrar uma nova saída para uma situação que muitas das vezes não começou na minha vivência, tá. Então, trazendo tudo isso, a gente vai entender que existem sintomas,
né, como eu venho trazendo e construindo com vocês ao longo dessas aulas, o nosso cliente, o nosso participante que chega até nós para buscar algo, ele traz um sintoma. E a nossa postura como mediadores já carrega uma postura de entender que esse sintoma, que muitas vezes vai ser a queixa, né, do nosso cliente, ele não é o problema, mas ele sim é a resposta dessa construção toda que acontece dentro desse corpo, tá? Então, o sintoma que está incomodando, que paralisa, não é a patologia em si. Eu não vou olhar isoladamente para a crise que a pessoa chega. Eu não vou olhar isoladamente para a queixa que ela me traz. Eu vou trazer, e isso a gente faz muito na abordagem sistêmica analítica, né, na abordagem analítica, na psicanálise especificamente, né, diferenciando até um pouquinho para vocês do olhar da psicanálise para a psicologia ela vai olhar para o contexto atual. E a psicanálise ela vai trazer esse contexto mais enraizado, olhar para o que está no inconsciente, olhar para o que está em padrões não vividos especificamente pela pessoa, mas trazidos nesse contexto do Jung, né, do inconsciente coletivo. Então, a gente não vai olhar para o sintoma como algo exclusivo. Nós vamos aprender a despertar o olhar de que esse sintoma, ele é uma mensagem. Ele vem como porta-voz de algo que está ali na nossa psique, oculto, escondido, tentando conversar com a gente, né? Então, ele é a tentativa desesperada do inconsciente, como eu disse para você, de restabelecer o equilíbrio, né? De buscar a homeostase, de trazer uma paz para esse tumulto que acontece quando eu tenho inúmeras desordens, inúmeras conflitos desorganizados dentro da minha mente e da minha psique, tá bom? E o sintoma ele vai surgir como essa linguagem, como comunicador de tudo isso que está acontecendo dentro da minha psique, dentro da minha mente, dentro do meu coração. E aqui eu vou trazer para vocês alguns conceitos, né, dentro da psicanálise, desse olhar, de como a gente observa isso, tá bom? Então, o que não encontra formas, palavras de ser elaborado, de ser colocado, ele vai encontrar uma forma física de acontecer. Já trouxe inicialmente uma introdução a isso para vocês, quando eu citei a nossa complacência somática, ou seja, a forma como o meu organismo, como o meu corpo e a minha mente tem de lidar com as diversas situações conflituosas que eu enfrento, tá? E aí nisso a gente vai olhar para a ansiogênese, para a insônia crônica, para compulsões, para procrastinação, são as doenças mais comuns do século, né? Então, uma pessoa que tem crises de ansiedade, que tem ali padrões ansiosos, depressivos, estados crônicos disso, insônia ou distúrbios do sono, né? Dormem excessivamente ou de verdade não conseguem dormir. As compulsões, e aqui a gente pode trazer inúmeras, né? Alimentares, compulsões físicas, compulsões de estudo, né? Quando a gente traz o contexto de compulsão, a gente traz um contexto maníaco muito grande para esse olhar das compulsões e a procrastinação. Sei o que preciso fazer, tenho as ferramentas para fazer, mas de verdade não consigo dar continuidade no que é necessário ser feito. Tá? Então, doenças, tensões corporais são manifestações de dores não narradas, né, que através da complacência somática vão se expressar tanto, né, nesses distúrbios mais psíquicos, como as crises de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, mas também como um sintoma físico, né, sendo doenças de pele, crises de enxaqueca, uma garganta inflamada, um sintoma gripal, tudo isso tem uma origem dentro da nossa psique. E a gente vai fazer um estudo de caso disso também hoje na nossa aula, tá bom? Então, a abordagem que é mais limitante, não é eu querer de uma vez por todas eliminar o sintoma, tá? Não é dessa forma, tentando fugir desse sintoma, do que ele apresenta, né, de como eu faço isso parar, como é que eu tiro esse sintoma da pessoa, é algo que não vai nos levar a uma compreensão maior de por que isso está ali, né? A gente fala dentro dos remédios, né, das farmácias, que ele remedia uma situação. Ele atua naquele sintoma momentaneamente, mas ele não traz
uma compreensão, ele não traz um resultado prolongado, ele vai resolver a dor de cabeça momentaneamente. Mas essa dor de cabeça vai voltar posteriormente e eu vou ter que me medicar de novo. Então, a melhor forma de eliminar esse sintoma não é se perguntar como eu faço para isso sumir, mas sim o que esse sintoma está me mostrando. Como eu olho para ele, né, e entendo o que esse sintoma me mostra, o que ele está me dizendo, o que ele está me ensinando, né? Isso a gente faz no contexto da abordagem, né, tanto clínica quanto da senso-percepção, e é isso que nós vamos acessar através do campo, através dos cavalos, tá? O que isso está tentando me ensinar, o que isso me mostra, o que eu estou deixando, né, como nós trabalhamos na aula anterior, na nossa aula 6, o que eu estou omitindo de mim mesma, o que no meu self não pode ser exposto e está gerando em mim esse sintoma físico, tá? Quando a gente muda, né, o foco da eliminação para curiosidade, para desvendar o que isso está me dizendo, né, a gente permite que o sintoma conte, revele a verdadeira raiz de onde ele está surgindo, tá bom? E aí, olha lá, aqui a gente vai trazer um contexto novo, tá? Que é o ponto nodal. O ponto nodal, ele nada mais é do que a origem desse sintoma, de onde ele vem. A gente olha para o ponto nodal, e é legal até, né, eu devia ter ilustrado isso aqui para vocês, mas se a gente pudesse desenhar o ponto nodal, ele vai começar na dor original, ou seja, no meu trauma original, e aí mais uma vez eu vou trazer para vocês esse contexto de que muitos dos nossos pontos nodais, eles estão enraizados na nossa primeira infância, na construção da nossa identidade, do nosso caráter e no princípio das nossas relações. Então eu tenho aqui uma emoção original, um medo de ser abandonado. Posso trazer um tema para ficar mais fácil da gente clarificar, o medo que a criança sente no processo adaptativo escolar. Eu vou levar essa criança para a escola, mas ela nunca se separou da mãe, e aí ela vai para um ambiente estranho, com pessoas estranhas, e ali nasce um ponto nodal do medo de abandono. Isso fica resolvido porque ela se adapta na escola, ela, né, passa o período de adaptação, sente muito medo ali, nasce o ponto nodal. Mais uma vez eu vou trazer para vocês a memória do filme Divertidamente, onde a gente tem aquelas bolinhas, né, que parecem fubecas, armazenadas ali no inconsciente da Riley. Então, aquela memória, quando ela se forma, ela é um ponto nodal. Dessa memória original, desse medo de ser abandonado, no meu período de adaptação escolar, nasce a ferida do abandono, o medo de ser deixado ali. E aí, situações que vão acontecer posterior a isso, vão me remeter a essa feridinha do abandono. Então, a minha mãe demora mais para chegar, numa situação em que ela disse que me buscaria às 5 e ela chegou para me buscar às 7 da noite porque ela teve um imprevisto. Essa ferida desse ponto nodal, ela é ativada e ela gera uma nova memória. Então, imagina que aqui eu tenho uma raiz original, delas saem outras feridas que se originam desse ponto nodal, que é o ponto original. Então, nem tudo começa onde surge, tá? Existe uma raiz, um lugar onde isso é constituído, que muitas vezes é o lugar do trauma que a gente está tratando naquele momento com aquela pessoa. Então, chega uma mulher com conflitos de relacionamento para nós, já adulta, com essa ferida da rejeição, esse medo do abandono. Muitas vezes essa ferida ela não está na relação dela, ela não está em uma situação que aconteceu nesse relacionamento. Muito provavelmente, alguma postura, algum fato na relação ativou esse ponto nodal de origem dela, tá? E aqui eu tô falando dessa experiência vivida por essa criança, mas isso também pode ser trazido de uma ancestralidade, de uma memória ancestral que essa menina tem, que essa criança tem, né? De uma ferida do inconsciente coletivo que faz parte desse contexto familiar sistêmico. Então, quando a gente faz a análise sistêmica, que experiências essa mãe passou? Que experiências essa avó passou, essa ancestralidade viveu? Quando a gente fala do contexto de... Agora ele que resolveu brincar. Quando a gente fala desse contexto da ancestralidade, fala oi para todo mundo. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal, eu participo da aula.
Eu participo da aula. É, a gente não vai olhar isoladamente para esse fato. Vou buscar uma origem numa primeira infância? Vou. Mas posso entender que existe uma memória coletiva, né, participando de tudo isso? Sim, e a gente vai trazer esse olhar para o sistêmico também, tá? Para onde está. Então, não é o primeiro evento, mas qual foi o significado emocional que isso ganhou, né? E aqui eu trago esse lugar do significado oculto. Então, nem tudo começa onde surge. O local exato onde o sintoma explode no presente raramente é o lugar onde essa ferida se originou, tá? E o significado oculto é cada dor carrega consigo uma arqueologia, ou seja, um histórico ancestral, um histórico de experiência antes dele, propriamente dito, que é própria, né? Então, desvendar essa história. Gabi, preciso expor isso para a pessoa? Preciso dizer para ela onde está? Não, não preciso. Eu citei para vocês na aula ao vivo, inclusive, uma situação grave que a gente teve de um caso, a gente, não nós aqui, né, nesse contexto, mas um caso clínico que eu estudei durante a minha formação de psicanálise, onde o psicanalista, numa abordagem de acesso direto ao inconsciente, né, a metodologia do ADI, ela é uma abordagem hipnótica, e ele dá um comando para o cérebro da pessoa para que vá à origem do trauma. E esse trauma desse rapaz era um trauma muito profundo, onde ele não tinha condições de lidar. Se ele estava oculto, era porque de fato ele não podia ser elaborado naquele momento da forma como que foi feito. Então ele sofreu um acidente de carro, perdeu a esposa nesse acidente, decapitada durante o acidente. E ele presenciou isso, bloqueou essa memória, não tinha mais acesso a essa memória, perdeu a memória do acidente, né? E começou a ter sintomas posteriores a isso. E quando o terapeuta, né, o psicanalista, ele dá esse comando durante uma sessão hipnótica de vá à origem, esse homem acessa essa memória, porque ela estava lá, mas ela estava oculta, ela estava escondida, para proteger essa psique, essa mente. O ponto nodal de todos os sintomas que vinham surgindo, né, posterior desse homem, estava nessa memória muito traumática. Ao acessar essa memória e não ter condições psíquicas de lidar com ela, esse senhor comete suicídio saindo do consultório, né, após essa sessão. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, aos acessos a esse ponto nodal, é o que eu tenho trazido para vocês ao longo de todas as aulas, na postura, né, do mediador. O que que eu entrego, em que dose eu entrego, como eu entrego, em que momento eu entrego, tá bom? Então a gente vai ter muito cuidado com isso, com esse acesso. Porque o trauma, ele não é apenas o evento terrível que aconteceu, tá? Ele é o que permanece dentro de você sem necessariamente encontrar um espaço para ser elaborado, né? Eu citei para vocês em uma outra aula um contexto da imago que é construída em cima de uma memória. Eu citei esse exemplo agora, né, desse acidente, dessa fatalidade que ocorreu. Isso é um evento extremamente traumático. É algo muito pesado que a mente, o emocional desse homem não teve condições de lidar, tá? Nem de construir uma imago em cima disso, que foi muito pesado. Mas a imago, ela pode ser construída de acordo com a minha condição emocional de lidar com o fato que acontece, né? Com o momento. Então, poxa, eu sofri um acidente de carro, ficou todo mundo bem, tá todo mundo vivo, mas a imagem que eu construo em cima desse acidente, ela foi muito traumática para mim. O medo que eu senti naquele momento, a sensação física no meu corpo naquele momento registrou para mim uma imagem tão horrível desse acidente de carro que eu não consigo mais dirigir, tá bom? E então é onde existe esse espaço para essa elaboração desse sintoma, não é o fato em si. Porra, foi só uma batidinha no poste, não aconteceu nada, tá todo mundo bem. Mas eu não tive espaço dentro de mim, a imago criada por esse acidente, por esse fato, ela foi muito mais tenebrosa dentro da minha elaboração do que o fato em si, tá? Isso explica também por que que muitas pessoas passam por situações parecidas. Vamos imaginar,
3 pessoas sofrem o mesmo acidente de carro, têm as mesmas lesões, os mesmos impactos, mas lidam com isso de uma forma diferente, tá bom? Então isso está dentro dessa imago criada, dessa condição psíquica e emocional de lidar com esse conflito, tá bom? A dor que permanece dentro de todas essas elaborações, tá? O evento real, ou a dor do desamparo, pode ter chegado ao final há anos, ou seja, já faz muito tempo que isso aconteceu, né? Foi algo que aconteceu na minha infância, mas eu ainda tenho esse registro emocional dentro de mim. O ponto nodal dessa dor, ela ainda tá lá. Eu já citei para vocês em outras aulas e vou reforçar aqui. Dentro do ponto nodal, a gente tem o quantum de afeto. Esse quantum de afeto, nos termos da psicanálise, ele é o correspondente à quantidade de memória afetiva que esse evento carrega. E o afeto não é o carinho, tá? Quando eu falo do quantum de afeto, eu vou sempre associar a memórias não elaboradas, a memórias traumáticas não elaboradas, a quantidade de dor, de medo, de angústia que essa memória me traz. Isso é o quantum de afeto, tá? Aqui a gente traz o tempo congelado, ou seja, a psique vai reagir ao hoje como se esse perigo ainda fosse iminente. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Quando eu tenho uma memória afetiva, esse quantum de afeto ativo dentro dessa memória, desse ponto nodal, frequentemente na minha vida, eu vou achar que eu estou vivendo o conflito na mesma hora, tá? Então, o meu cérebro, ele vai ativar os meus mecanismos de defesa. Quando a gente fala, né, dos famosos gatilhos emocionais, quando alguma situação atual me remete a essa memória original do trauma, a dor do trauma, eu vou reagir como se aquele trauma horroroso estivesse acontecendo novamente. Mesmo que eu não me lembre da imagem, a sensação física vai ser a mesma, tá? Eu li um livro, e eu recomendo, me veio ele agora na memória, né, falando disso, que é o livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você. É um livro extremamente disruptivo, né? Ele fala, na verdade, né, sobre a criação da realidade, sobre, né, os nossos princípios emocionais, e ele traz em um dos capítulos essa resposta química que o nosso organismo libera quando a gente ativa memórias. Num contexto de uma linha do tempo, que a gente pode desenhar aqui, não é só o trauma, não é só o momento, mas é a resposta química que é liberada no meu corpo e o quanto o meu organismo fica habituado a essa liberação, né? No quebrar o hábito de ser você mesmo, você muda, inclusive, através da percepção dessa memória, desses padrões, dessas repetições, a forma como você reage a elas, a forma como o seu corpo aprende a reagir a elas, né? Mudando assim a resposta que você tem, né, de lembrar e acessar o fato, né? Isso está muito ligado com o nosso termo de ressignificação, né? Do que acontece quando eu trago um novo sentido, quando eu ressignifico uma memória, porque aí eu ensino uma nova resposta para o meu corpo, e todas as vezes que isso for ativado, eu deixo de reagir fisicamente da forma a qual eu já estava habituado, né? Por isso quebrar o hábito de ser você, quebrar o hábito de ter as mesmas respostas, né, para as situações que aparecem. Então, olha lá, o nosso sistema nervoso, ele vai entrar num estado de hipervigilância baseado nesse ponto nodal, nessa memória. Gatilhei esse ponto nodal, né, com uma situação vivida aqui na minha atualidade, no meu momento presente, e não é o fato presente, porque ele é tão menor, mas a resposta química do meu corpo me remete a uma dor muito mais profunda, tá? E aí a gente vai ter as respostas: crise de ansiedade, pânico, medo, procrastinação, entre outras tantas, tá? Que a gente já citou. O sujeito frequentemente repete na ação aquilo que ainda não conseguiu recordar ou compreender com palavras. Então eu vou, lembra, né, que isso é uma citação do Freud, eu não repito
algo, eu não estou repetindo um padrão porque eu quero repetir a dor, mas porque eu quero encontrar um caminho diferente de solução para isso, tá? E essa é a construção que nós fazemos dentro do processo terapêutico. Essa é a construção que a gente busca ao analisar as repetições de padrão. Não é voltar ao passado, mas é encontrar uma nova saída para fatos e situações que seguem se repetindo no meu momento presente, porque o meu inconsciente está buscando uma forma de reagir a isso, diferente da que foi inicialmente, tá? E a gente vai aprender a fazer isso, né? Compulsão à repetição, quando a gente fala dessas compulsões. Roteiros iguais, né? Mudam seus personagens, mudam seus lugares, mudam seus parceiros, a situação é totalmente outra, né? Eu tenho outros personagens, mas o roteiro é o mesmo. Tudo que acontece ali é igual, as mesmas falas, os mesmos acontecimentos, as mesmas datas marcando uma dor original que eu não consegui elaborar, que eu não consegui compreender dentro de mim onde está a raiz, tá? Eu vou dividir com vocês um fato particular, pessoal. Eu sempre tive muitas questões com as datas dos meus aniversários, né? E isso se repetiu ferozmente, assim, ferozmente, ferrenhamente, por anos. Por anos, quando algo se aproximava, quando a data do meu aniversário se aproximava, eu tinha um evento catastrófico acontecendo ali. Eu descobria que estava sendo traída, acontecia um acidente, eu tinha uma briga horrível e perdi o dia do meu aniversário, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, né? Até que durante um acesso, né, com os cavalos, eu consegui acessar a memória original de onde estava essa raiz, de por que tudo isso acontecia nos meus aniversários e tudo que eu queria era ressignificar aquele momento original. Uma memória de infância, onde havia uma situação traumática, e eu repeti tudo isso por anos consecutivos da minha vida, buscando uma nova saída, tá? Então, quando a gente olha para isso, e óbvio, né, ao longo de 34 anos de jornada, parceiros mudaram, situações mudaram, lugares mudaram, pessoas eram diferentes, a minha idade, a minha maturidade era diferente, mas o padrão era o mesmo, os acontecimentos eram os mesmos por conta dessa memória original que estava sendo ativada de maneira inconsciente, tá? Enquanto você não trouxer a luz para o seu inconsciente, você vai chamar isso de destino. E ele vai governar a sua vida, tá? Já disse sabiamente o Jung. Então, aqui a gente pode olhar para padrões, né? De relacionamentos abusivos frequentes, mudo de parceiro, cada semana eu tô com uma pessoa, mas os padrões são os mesmos. O que acontece é a mesma coisa. Por quê? Porque o padrão é meu. O padrão não é da outra pessoa. Não adianta eu trocar de pessoa, porque o padrão é meu, quem está repetindo sou eu, tá? Então, resolver esse padrão salva a sua relação, né? Não é trocar o parceiro que vai te trazer uma relação diferente. É você olhar para você, ressignificar essas dores, ressignificar esses traumas, que vai transformar a relação que você já tem hoje, tá? O abandono recorrente, a autossabotagem, todos esses fracassos repetitivos fazem parte desse contexto, né? Destruir as nossas conquistas quando eu estou chegando próximo de um sucesso, né? Eu estou a um passo de chegar no meu diamante, eu desisto, tá? Eu largo, eu não entrego, eu não concluo o que vai me fazer transbordar, o que vai me levar para onde eu preciso estar. E enquanto eu não olho para isso, eu continuo repetindo, porque o seu inconsciente, a sua mente, está fazendo o possível para ressignificar isso dentro de você. Então, ela repete para que você encontre uma nova saída. Ela repete para que você resolva esse conflito dentro de você, né? Não para te causar mais dor, para fazer você buscar uma nova saída. Então, qual é o enredo dramático, né, que você se vê repetindo constantemente na sua história e que você não consegue sair? Qual é o padrão que está instaurado aí na sua mente, né? Antes de olharmos para o padrão do nosso cliente, do nosso participante, o convite é para que eu olhe para o meu padrão. O que eu estou repetindo na minha vida e o que eu preciso aprender com isso. Como eu saio desse padrão em mim,
evitar que eu repita isso posteriormente? Como eu curo, como eu trago um novo significado para essa repetição, para que isso pare de acontecer, tá bom? Ampliando o seu olhar, óbvio, né? E essa é a resposta de como eu faço isso. E a gente vai olhar para isso. Nenhum indivíduo é uma ilha isolada, é uma construção em branco, né? É um papel. Não. Carregamos histórias, carregamos padrões, carregamos um sistema, carregamos um sintoma, né? E tudo isso está nas nossas raízes, está dentro de tudo isso que acontece antes mesmo de sermos gerados, antes mesmo do nosso nascimento, né? E aí a gente tem um contexto da genética e da epigenética se tratando do contexto do ambiente onde eu estou, que vai nos fazer olhar para isso. O quanto, não só no meu padrão genético, mas no padrão de ambiente onde eu sou inserido nessa construção, contribui para eu ter o sintoma que eu tenho, para eu agir da forma com a qual eu sou habituado a agir, para eu ter as respostas que eu tenho, tá bom? Então a gente vai olhar para isso. Já trazendo um pouquinho, né, do que são esses padrões sistêmicos, essa visão sistêmica dentro do contexto analítico, porque a raiz da sistêmica está dentro do contexto analítico, são os padrões familiares, né? Então, o clã familiar, ele atua como uma mente coletiva. Olha lá o contexto do Jung vindo à tona, né? Não são só as minhas memórias, mas é o que é construído antes de mim. E o que me é passado dentro desse contexto epigenético de convivência com esse ambiente, que vai muito além de quem eu sou puramente, da minha essência, tá? Mas doenças, falências, abandonos, segredos que são transmitidos de forma invisível através desse inconsciente coletivo, desse padrão familiar, né, dessas hereditariedades que são carregadas dentro das nossas dinâmicas familiares, tá? Então, muitas dores não são nossas por conta da nossa experiência, por conta daquilo que eu vivi, mas sim por conta do que eu carrego dentro do meu padrão, dentro do meu sistema, dentro da origem de quem eu sou, tá bom? E a gente vai olhar para isso com muito carinho, com muito amor, entendendo de onde vem tudo isso, né? No contexto sistêmico, a gente fala até sobre a exclusão, e tudo aquilo que é excluído precisa encontrar um jeito de aparecer. Então, o padrão que não foi visto anteriormente pela sua ancestralidade, ele vai se apresentar para você hoje no seu contexto de vida, para que ele seja incluso, visto e liberado, tá? E o trabalho, né, integrativo, sistêmico, e tudo isso que a gente constrói ali no campo, na natureza, com os cavalos, é o lugar mais maravilhoso de se liberar isso, né, de se acessar, de se compreender, e de muitas vezes, sem palavras, como a gente já viu acontecer inúmeras vezes no campo, trazer esse novo sentido, tá bom? Para algo que é um padrão familiar, para algo que é muito. Eis a palavra que eu queria lembrar aquela hora, eu não conseguia. São as lealdades invisíveis, né? Eu não ajo assim que eu quero. Eu ajo assim por ser leal a esse sistema, por ser leal a algo que aconteceu antes mesmo de que eu soubesse quem eu sou, de que eu me conhecesse por gente, de que eu fosse um ser humano, tá bom? Essa solidariedade inconsciente, né, que é o medo visceral de ser excluído desse clã, desse amor, de não se sentir pertencente a essa família, né, e a essa repetição, ela nasce antes da gente, ela começa antes de nós, tá? Então, quando eu olho para o histórico familiar, né, e a gente vê muito isso nos padrões, como é que eu posso prosperar se a minha família não prosperou? Como é que eu posso ser feliz numa relação se quem veio antes de mim não teve uma relação saudável? Essa lealdade aos fatos que acontecem nesse sistema familiar fazem isso com a gente, né? Nos fazem repetir de maneira inconsciente esses infortúnios passados, tá? Então, se você sofreu, eu também preciso sofrer para honrar a sua dor.
quando na verdade é totalmente o contrário, né? E entender, compreender isso, levar essa compreensão para a pessoa que chega buscando o nosso auxílio, né? O preço já foi pago, né? As pessoas que vieram antes de nós, a nossa ancestralidade já pagou o preço. Você não precisa sofrer mais. Na verdade, honrar a dor do seu sistema é superá-la. Honrar a dor do seu sistema é vencer essa dor. É transmutá-la em amor, transmutá-la em vitória, transformá-la em abundância e prosperidade, né? Essa é a maior lealdade que nós podemos fazer para o nosso sistema familiar, é por eles e por nós chegarmos onde eles não conseguiram chegar. Então, se você está nesse caminho, né, de olhar para isso, de trazer um novo sentido para a história do seu clã familiar, para a história da sua ancestralidade e assim para a sua história, ressignifique tudo isso e faça diferente do que foi feito até aqui. Poxa, eu vim de uma família humilde, de uma família pobre, de uma família que passou necessidade. Prospere, faça dinheiro, né? Entregue, doe, viva, desfrute da vida, porque assim os seus antepassados olharão para a sua história e vão dizer: ela conseguiu, ela rompeu o padrão, ela superou a nossa dor. E eu garanto que você vai causar um rebuliço no seu sistema familiar quando você vencer esse padrão de lealdade invisível na dor e conseguir transmutar isso no amor que a gente carrega, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma ponte clínica, né? Um olhar de onde está a análise, né? E para onde vai a visão sistêmica, né? Que é essa integração. Na psicanálise a gente vai olhar então ali para o que aconteceu, né? Como isso chegou até o sintoma, né? A biografia do sujeito, os traumas de infância, onde é que está o inconsciente, o desenvolvimento da libido, que é esse desejo de fazer as coisas, tá? A repressão dos sentimentos pessoais, como eu trouxe para vocês anteriormente, né? Que a gente vai olhar ali para os conceitos arquétipos, das máscaras, de onde surge tudo isso, tá? Quando eu integro isso na visão sistêmica, eu consigo olhar de para onde não, né? De onde isso veio? A quem isso pertence? Vou olhar no contexto genealógico da construção de vida dessa pessoa, do que aconteceu antes dessa pessoa apresentar esse sintoma, né, sistemicamente. Então, os desequilíbrios da ordem, as ordens que o Bert muito bem traz e que a gente sabe que se aplicam aqui, né, nos contextos com os cavalos, né, do pertencimento, das ordens da ajuda, das ordens do amor, nessas leis sistêmicas que nós carregamos e que são aplicáveis a todas as áreas da vida, independente de qualquer abordagem, tá? Que eu olho. Então, a exclusão, né, dos destinos trágicos herdados, e como eu ressignifico isso? Né? Onde é que está a origem disso? Né? Então, eu trago através da psicanálise a abordagem do que aconteceu, e busco onde isso se originou. E muitas vezes esse ponto nodal dessa memória não vai estar na sua vivência, vai estar na sua ancestralidade, no seu inconsciente coletivo, nas memórias e nas lealdades invisíveis que todos nós carregamos, tá bom? E aí, óbvio, né, o nosso corpo, ele vai contar essa história. O nosso físico, ele vai sentir tudo isso. E a gente vai ter o nosso sintoma, tá? E é através dessa matéria que a gente vai olhar para as disfunções orgânicas, né, que nem sempre são psicogênicas, ou seja, são de experiências que eu mesma vivi, né, mas toda resposta emocional, tudo aquilo que está sobrecarregando o meu sistema emocional, vai encontrar um meio físico de afetar, de se comunicar, né, lembra de que o meu sintoma, ele é um mensageiro. É ele que vai me fazer olhar para o que isso está tentando me mostrar, tá? Então, a gente vai olhar para isso num contexto até de estudo de caso agora aqui, tá? Então, coraça muscular, as tensões crônicas que servem como defesa rígida de repressão. Aqui eu já até citei para vocês que enquanto a gente estiver
ambiente ali com os cavalos, né, facilitando o movimento, sendo mediador desse processo, o corpo do participante vai nos mostrar onde está o desequilíbrio. Antes mesmo que o cavalo sinalize, o corpo já vai estar me contando uma história. A postura, a forma como se posiciona, que tipo de ações esse corpo faz, fica como no bolso, rígido, parado, se movimenta constantemente, não se aquieta, tá bom? Toda essa movimentação, essa expressão física vai me contar o que está acontecendo. E aí a gente tem a soma, né? O grito silencioso das emoções, que aí é o sintoma, né? Que é tudo isso que a mente sequer ousou conseguir acessar de maneira consciente. Vai se expressar através do nosso corpo, tá? E aqui ele vai trazer esses registros para nós, né? As nossas memórias não integradas, elas ficam impressas na estrutura fisiológica do nosso corpo. Então, a forma como eu ajo, como eu respondo, os sintomas que eu tenho, elas são essa expressão, tá? Então, o medo que está escondido, que está no meu inconsciente, que está no oculto, vai me fazer agir e reagir de algumas formas, tá? Fazendo jus ao medo que eu não consigo ver. Essa culpa rígida, né? Padrões que eu me culpo, situações que eu vivi que têm um peso de mágoa para mim, de arrependimento, de remorso, eles vão se expressar em sintomas. Essa raiva reprimida, né, aquilo que eu não expresso, vai promover em mim tensões, vai promover em mim sintomas de expressão dessa raiva que não está sendo expressa, né, essa tristeza crônica, né, pode estar acontecendo tudo de bom e de maravilhoso, mas existe um padrão oculto que não me permite desfrutar desse momento presente, né, dessa alegria que está acontecendo nesse momento, porque eu estou na minha dor, estou, né, presa. Então, as tensões e contrações musculares revelam as nossas barricadas invisíveis, ou seja, tudo aquilo que está no meu inconsciente vai se expressar através desse tônus, né, dessa musculatura mais rígida, dessa expressão corporal minimamente calculada para que eu não expresse tudo isso que está guardado no meu oculto, tá bom? E aí a gente vai olhar para isso, óbvio, né? Dentro do campo sensorial com os cavalos. O corpo se apresenta nesse espaço, está nesse campo, né? E aí, quando eu falo campo, eu não estou dizendo só do ambiente com os cavalos, estou dizendo na nossa expressão pessoal, no nosso ambiente, em casa, no trabalho, com as pessoas, com as nossas relações, tudo isso é um campo, né? Onde a gente tem a oportunidade de se expressar. E no campo com os cavalos, na atuação com os cavalos, né, a gente abandona as nossas defesas racionais, a gente encontra o espaço, né, para expressar tudo isso através do nosso corpo. E na senso-percepção, através do movimento, através dessa leitura que o movimento do corpo faz, tá? De como eu libero isso, de como eu coloco o movimento nessa ação, para conseguir expressar tudo aquilo que está aqui, ó, travado, me impedindo de alcançar, de realizar, de expressar tudo aquilo que está oculto no meu ser, tá? Então, o cavalo, ele lê o movimento real do seu corpo, não o que você está controlando e comandando, né? E as micro tensões e batimentos cardíacos também, tá bom? Que são involuntários, eu não tenho como controlar o meu ritmo cardíaco. O meu coração, ele vai bater de acordo com aquilo que está latente dentro de mim, emoção, né, com a emoção que está gritando dentro de mim naquele momento. O André deu uma aula recentemente falando sobre o cavalo Hans. Foi o primeiro cavalo inteligente, né, da história. E acontecia que o cavalo fazia contas. Então, dentro desse contexto, o treinador desse cavalo, o homem que cuidava desse cavalo, perguntava para o Hans: Hans, quanto é 2 mais 2? E o cavalo batia a pata para sinalizar o resultado. E posteriormente ficou provado que o corpo do treinador demonstrava um sinal mínimo no tom de voz, na forma como ele se entonava, como ele se posicionava diante do cavalo, que sinalizava a resposta correta para o cavalo Hans. Então ele sabia qual era a resposta,
Porque no momento de citar a resposta certa para o cavalo sabia o que ele tinha que parar, em que momento ele tinha que parar, tá? Não existia um treinamento, existia uma postura corporal ditando a resposta correta daquilo que precisava ser dito naquele momento. Isso ficou comprovado quando eles colocaram pessoas que não sabiam fazer contas matemáticas para interagir com esse cavalo. Então o Hans, ele não fazia conta, ele reagia ao estado interno daquela pessoa. Como a pessoa não sabia a resposta, ela não tinha nenhuma alteração física na expressão da resposta certa. Então ela tinha uma conta, 2 mais 2. A pessoa não sabia que 2 mais 2 era 4, então ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o Hans não batia a pata, porque não havia alteração no valor certo da soma. O Hans não sabia que era aquela resposta, tá? Então essa leitura que o cavalo faz, física, acontece em microsinais que nós não controlamos, que nós não mascaramos e que vem à tona quando você está diante de um cavalo, diante de um campo natural, tá bom? Aqui, ó, padrões no campo, né? A gente vai observar esses padrões no campo na postura do nosso participante, tá? E vocês vão perceber que os cavalos vão sinalizar isso para nós, né? Dessas formas. Então, quando eu tenho um controle obsessivo, uma necessidade de controlar o movimento do cavalo, controlar os meus movimentos, essa insegurança e o medo na aproximação, a dificuldade de confiar, né? Tanto no trabalho do facilitador, do mediador, quanto no cavalo em si, né? E essa postura de fuga, de querer sair daquele lugar, porque tudo isso vem à tona mesmo, tá? O cliente vai atuar diante do animal, diante do cavalo, da mesma forma que lida inconscientemente com as suas dores invisíveis, tá? Então, aquilo que se apresenta no campo para nós é a mesma forma que esse inconsciente lida com essa memória, com medo, com vontade de fugir, tentando controlar, tendo dificuldade de confiar no que está sendo expresso ali para ele naquele momento, tá bom? O cavalo vai desmascarar as palavras polidas e vai refletir a verdade, né? A gente fala isso muito aqui. Trabalhar com cavalos, atuar nesse campo é atuar no campo da verdade. Não tem como mentir, não tem como fingir. Aquilo que está em você vai ser expresso. Aquilo que está sendo a raiz das suas dores vai aparecer, tá? Muda que a pessoa ainda não conseguiu enxergar. Então, o cavalo vai desmascarar essa verdade, tá? Que a pessoa ainda não conseguiu ver. E a gente vai analisar isso clinicamente agora, né? Nesses estudos de caso que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem um sintoma, tá? Uma expressão de um sintoma, que é essa ansiedade constante, e a gente vai fazer as análises aqui juntos, tá bom? Então, quando eu tenho lá um consulente, um participante com um caso de ansiedade constante, né, uma crise crônica de ansiedade, padrões ansiosos ali sendo repetidos, a gente tem uma pessoa com um perfil de vigilância excessivo, né? Ele entra em estado de alerta, ele monitora as micro reações do cavalo, as suas micro-reações, ele fica atento, né? Existe uma tensão muscular ali já apresentada no corpo desse participante, né? Nos ombros aqui mais fechado, mais bloqueado, existe uma tensão, tá? Isso já nos mostra que existe uma falta de presença ali naquele momento, né? Eu estou tão tensionado, tão preocupado com o que virá futuramente, que eu não consigo estar presente no que está acontecendo agora. É o que vai acontecer, é como eu vou dar o próximo passo, o que eu faço com o que eu acessar aqui, que eu não consigo estar ali nem, né, presente no aqui e no agora. Isso vai ser observado por vocês dentro do campo, né? E eu quero que vocês observem isso em vocês também, né, no primeiro momento. Então, aí começa o nosso trabalho de investigação, né? O que que se teme perder? Onde é que está essa tensão? De que medo
Por que que você tenta conter, né, de uma maneira tão rígida? Então, qual é o desastre iminente que esse controle rígido de querer medir cada passo, saber o que vai acontecer aqui, depois e depois e depois, né, ansiando por algo que a gente ainda nem tem como imaginar que vai acontecer, porque tudo muda o tempo todo, né? O que que eu tô tentando conter com tudo isso? Que resposta é essa que eu tenho tanto medo de acessar, né? E quando você aprendeu a vigiar, né? Em que momento da sua vida, em qual situação, o seu ambiente familiar, o seu contexto de vida exigiu que você estivesse em estado de alerta constante, tentando prever, controlar o que viria posterior a um fato, a um acontecimento, tá? E aí, sistemicamente, óbvio, e a gente vai perceber isso tanto na movimentação do cliente, quanto na movimentação dos cavalos, se esse padrão começou mesmo em você, ou se isso já veio da sua ancestralidade, né? Quem, na sua história, vivia dominado pelo medo? Onde isso teve origem, tá? Tudo isso a gente vai conseguir ler dentro do campo, observando, como a gente traz nos pilares aqui, né? Observação constante, confirmação constante, né? Confirma, faz sentido? É isso mesmo que eu tô vendo? Verifica de novo, observa a movimentação do cavalo, observa a movimentação do seu cliente, observa o comportamento físico dele, que isso está te entregando o quebra-cabeça completo dessa história que você vai ter que desvendar aí no seu atendimento, tá? Aí eu trouxe uma aqui, né, que é até uma referência para mim, que é o caso 2, espaço e voz, a expressão do ser, né? Então, a gente já tem um caso aqui de voz, que é esse medo de conduzir. O cliente hesita, fala baixo, perde a voz, né? Não se expressa. Você fala para dar um grito, a pessoa não consegue dar um grito, não se expressa através da sua fala, da sua voz, né? Fica encolhido fisicamente, a postura física dela vai apresentar esse medo, né, de colocar a sua voz no mundo, de expressar aquilo que quer dizer, de se aproximar, né, do animal. É algo tudo muito suave, tudo muito melindroso, né, por ter medo dessa condução, né, por não se permitir essa condução. E essa postura, muitas vezes, vai estar associada a uma postura de submissão muito grande, né? A incapacidade de ocupar um espaço corporal. Então, eu não quero parecer que eu tô aqui, né? Eu sou pequenininha, eu não posso ser vista. Não, tá todo mundo, não quero atrapalhar, gente. Faz aí o que vocês têm que fazer, que eu tô aqui. Não vou incomodar, não. A pessoa não quer ser vista, né? Tem medo de ser vista, tem medo de se posicionar, medo de estar diante de algo, medo de encarar isso, né? De conduzir a sua própria vida. Então, ela deixa que outras pessoas conduzam, né? É submissa à vontade das outras pessoas. Então, ela não se expõe por estar presa a um padrão de anulação, né? Frente a uma figura de poder. E aqui a gente vai analisar juntos. Quem é essa figura de poder? Né? É um parceiro? É um pai? É um chefe, um ambiente de trabalho? Né? Isso vai ser apresentado no campo também. Né? E a análise que a gente vai fazer não é do que está acontecendo agora. Um conflito numa relação, por exemplo, numa dificuldade no trabalho, num ambiente de trabalho, mas sim onde isso começou a acontecer. Em que momento você perdeu a voz, né? Quando que a expressão da sua verdade deixou de importar para você, pareceu ser perigosa para você, te apresentou um risco iminente de ser abandonado, de ser deixado e te fez calar a sua voz e te fez deixar de acreditar que o que você expressa na sua vida tem valor e importa. Quando foi que você passou a depender da validação externa de outras pessoas para poder se expressar, para poder dizer a sua verdade e viver dela? Quando foi que você teve medo de perder essa pessoa, de perder esse lugar, de perder essas pessoas por conta de quem você é e calou a sua voz, né?
E aí a gente vai olhar a quem você imita, de onde é que vem esse padrão, né? Quem na sua família acreditava que para pertencer a alguma coisa, precisava se anular, precisava deixar de existir e não ocupar o espaço real dessa pessoa na vida, né? E aí, qual é a postura que nós, como mediadores disso, de todo esse contexto, precisamos ter, né? O trabalho terapêutico sério, ele não vai buscar culpados. Então, você é assim por culpa do teu pai, por culpa do seu avô, por culpa do seu tataravô que veio no navio com medo do caramba. Não existe culpa, né, para essa dor. O nosso único papel, o nosso compromisso é o despertar da consciência desse indivíduo que está buscando ajuda, né, que está querendo trazer luz e compreensão para esses sintomas que ele está carregando, né, que está, através do trabalho, né, expresso e vivido ali no campo, buscando uma saída para essa repetição de padrão, buscando uma nova resolução para algo que nem começou ali, tá? Então, nós vamos, como mediadores, evitar dar diagnósticos, mais uma vez, né? Encaixar a dor do sujeito em um conceito pronto, é assim por causa disso. Não, não é nada por nada. A gente só vai trazer luz para essa consciência, né? Interpretar, fazer interpretações de forma precipitada, né? Teoria, conclusão, diagnóstico, laudo, pelo amor de Deus, gente, sai dessa caixinha, né? E procurar culpados, colocar culpa e responsabilizar alguém. É, de verdade, isso é uma consciência que eu quero trazer para vocês, até para um conceito de vida, de individuação, inclusive, como nós trabalhamos na outra aula, não existem culpas e nem culpados. A gente trabalha com aprendiz e aprendizados, tá? Então, somos eternos aprendizes e estamos em constantes movimentos de aprendizado. Quanto antes você, como pessoa, olhar para isso na sua vida e parar de querer culpar o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o marido, o beltrano, o ciclano, a experiência, a raiz, a origem, ela pode estar lá. Mas não é culpa de ninguém, né? Até porque, aí a gente vai para um outro conceito, que um outro livro do Paulo Vieira que eu quero indicar para vocês, que é O Poder da Autorresponsabilidade, né? O Poder da Ação. E ele traz esse contexto de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou responsável pela forma como eu lido com as minhas dores. Eu sou responsável por ressignificar isso ou não. Não existe culpa, não é culpa de ninguém. É como eu lido com isso, e como eu lido com isso é responsabilidade minha. E é essa consciência que nós vamos levar para o nosso cliente, tá? Para o nosso participante, tá? Então, sempre recomendo, e isso devia até ser regra, né? Vai estar no manual de conduta de vocês ali da senso-percepção da técnica, que é essa observação neutra, registrar os gestos corporais, a reação do animal de forma lúcida e isenta de julgamento. É isso por causa daquilo. Não, é neutro. Eu trago uma compreensão, trago uma observação e vou para o meu momento de escuta e presença, né? E o quanto isso conversa comigo primeiro, antes de dar uma devolutiva para o meu consulente ali, para o meu participante, tá? Perguntas, lembra das perguntas poderosas de sabedoria, né? Sutis, não invasivas, não interrogatórias, né? Não é persuasiva a palavra, mas é intimidatória, sabe? Certeza que é isso mesmo? Cara, sai desse lugar de julgar, de intimidar, né? A ideia das perguntas é fazer com que a pessoa note o próprio corpo, tenha consciência das próprias emoções, para que ela mesma elabore essas respostas, tá? E sustentar esse espaço, óbvio, né? Como a gente tem trazido em todas as aulas, que é criar um ambiente ético e seguro, né, onde essa expressão desse sofrimento, a expressão dessa dor, dessa razão para eu estar aqui buscando essa resposta, encontre um espaço seguro para ser revelado, tá? Já estamos terminando, tá, gente? Vou deixar para vocês um exercício de autoanálise, né, como a gente faz sempre,
porque não tenho como conduzir ninguém por onde eu não passo, então a gente vai olhar para os nossos padrões. O que eu estou repetindo na minha vida? O que é um padrão aqui, na minha cabeça, no meu emocional, nas minhas relações? Onde, né? Eu quero que você olhe para os seus padrões e identifique, né, o sintoma que te aprisiona nisso. Onde é que está esse padrão que você está repetindo aí no seu presente? E olha, né, faz um mapa aí na sua história de vida, na sua ancestralidade, onde é que está esse padrão? Se isso verdadeiramente começou em você, ou de onde você pode ter dado essa energia, essa ideia, esse inconsciente, onde é que está o coletivo disso que acontece com você hoje, tá bom? E o que busca a solução através de mim? Porque sim, eu acredito muito em energia, eu acredito muito em vibração, e acredito que cada vez mais que nós buscamos um olhar de expansão para a nossa história, muitas outras histórias são curadas através de nós, são ressignificadas através de nós. Você é o sonho dos seus ancestrais. E se você está aqui hoje, tenha a certeza disso, de que através de você, inúmeros processos passados e futuros serão modificados através do seu movimento. E não por responsabilidade sua, mas por pura consequência desse movimento que você está fazendo, de se capacitar, de se autoanalisar, de reverberar isso para outras pessoas, de entregar isso como ferramenta de cura, de transformação, de acesso para quem precisa do seu trabalho, da sua atuação, da sua postura, da sua cura, tá? Então, encarar a sua dor atual, né? Encarar essa repetição de padrão e essa consciência que você está tomando disso agora, como um verdadeiro portal de libertação e de transbordo do que você acessa através da sua dor, do que você acessa através da sua história e do que você leva para outras pessoas através do que você faz com isso. Isso é responsabilidade sua. Isso é o seu propósito. E se você está aqui, você está confirmando isso com você mesmo. Não para mim, não para o universo, não para as outras pessoas, mas para você. Agora estou certo de que sim, esse é o meu caminho. Ressignificar as minhas dores e os meus traumas para curar o que aconteceu antes e o que virá depois de mim, certo? Muito profundo, muito bonito esse trabalho e você é muito privilegiado, né, de estar aqui. Aqui a gente vai olhar de novo, né, o filme do Ghost Whisper, do Horse Whisper, que traz todo esse contexto também, né, de ressignificação. A gente já viu, indiquei para vocês esse filme anteriormente, né, e sugiro que vocês revejam os filmes, tragam esse olhar mais clínico agora, né, com mais base, com mais consciência, com mais, um pouquinho mais de conhecimento sobre como a gente vai analisar tudo isso, tá? Então, essa quebra das defesas e a reconstrução do vínculo de confiança, isso vai acontecer através desse olhar integrado para o trauma, para as minhas experiências, tá? A linguagem silenciosa do corpo, ela fica muito expressa em diversos momentos do filme, tá? E a reconstrução mútua desse afeto. Por quê? Eu não repito esse padrão porque eu quero. Esse padrão, ele é repetido porque ele está buscando uma nova forma de finalizar isso, de resolução disso. Enquanto eu não resolvo, enquanto eu não trago dentro da minha psique a homeostase desse caso, desse sintoma, desse ponto nodal, ele vai se repetir, tá bom? Ele vai continuar acontecendo na minha vida, me convidando a olhar para esse padrão de novo. Aqui, de novo, né, a introdução à psicanálise vai trazer essa base para vocês do ponto nodal, né, é uma leitura, assim, obrigatória. As literaturas do Freud, elas são literaturas mais densas, tá? Eu tento trazer aqui para vocês de maneira mais fácil, de fácil compreensão e entendimento, né, mas é importante conhecer a obra, buscar conceitos principais, tem obras mais resumidas, né,
de mais fácil compreensão. E o que eu já citei para vocês aqui, né, a Metafísica da Saúde, são 5 volumes, né, desse exemplar da Metafísica da Saúde. Eu tenho os PDFs deles aqui, vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês nessa aula, senão eu encaminho no grupo, né, e, gente, literatura da Cristina Cairo, que vai falar muito sobre essa linguagem do corpo, os sintomas, o que isso quer dizer, os conflitos internos se manifestando através dos nossos sintomas, tá bom? Não dá para falar sobre tudo, né, porque a gente tem um curto tempo, né, para explanar muitos assuntos, muita teoria, muito profunda mesmo, trazendo todo essa visão prática até para a atuação de vocês, né. Mas para a gente fechar, o sintoma, ele não é um monstro terrível a ser destruído, a gente precisa aprender a olhar para os nossos sintomas como o farol, que aponta exatamente onde a cura precisa acontecer, né, onde ela precisa ser vista, onde a gente precisa atuar na nossa vida. E aquilo que nós não conseguimos compreender dentro da nossa consciência, estamos fatalmente condenados a repetir na nossa vida, para a gente encerrar lindamente e sabiamente com o Jung, trazendo esse fechamento para vocês. Bom, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido todo esse contexto de aula para vocês, né? Se ficou dúvida, se ficou alguma coisa mal compreendida, deixa nos comentários aqui, né? A gente vai ter oportunidade de falar melhor nas aulas ao vivo, né? Nas mentorias ao vivo, mas estudem, apliquem, façam isso primeiramente e inicialmente na vida de vocês. Começa nas situações cotidianas a fazer associações a tudo que vocês estão aprendendo aqui, né? Estejam com os cavalos, né, posicionem-se ali diante do campo, permita-se escovar um cavalo, colocar um cavalo no cabresto, acessar essas memórias, né, sentir, analisar, observar o seu corpo inicialmente, né, para que você consiga trazer essa compreensão prática para tudo que a gente tem abordado aqui de maneira teórica, tá bom? Nós nos vemos na nossa próxima aula e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem ou deixar aqui nos comentários das aulas, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.